A Justiça dá decisão favorável à Prefeitura de Ribeirão Preto para manter a redução da frota de ônibus. Para o Ministério Público, as provas apresentadas no recurso do município não condizem com a realidade dos coletivos. Mas juristas afirmam que continua valendo o decreto legislativo que determinou todos os ônibus nas ruas. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso da Prefeitura de Ribeirão para manter menos ônibus nas ruas. O município convenceu os desembargadores de que, abre aspas, o aumento da frota gerará risco de dano grave e de difícil reparação ao interesse público, olvidando as medidas já tomadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Mas o Ministério Público, que entrou com a ação contra a redução dos coletivos 3 meses atrás, diz que as provas apresentadas pelo Executivo à Justiça não condizem com o atual cenário do transporte público. Mesmo respeitando essa decisão, eu, como parte do processo, uma pessoa interessada, obviamente, acho que a Prefeitura mostrou no processo uma realidade completamente distorcida. Portanto, eu acho que o transporte público hoje é um grande vetor de transmissão dessa doença na cidade. E lá no processo, o que a Prefeitura diz é exatamente o contrário. No entendimento jurídico, mesmo com a decisão da Justiça, que é em primeira instância, continua valendo o decreto legislativo aprovado semana passada pelos vereadores, que decidiu pela frota completa nas ruas. Isso porque, segundo juristas, a determinação do Tribunal de Justiça de agora ainda não é definitiva e cabe recurso. Então, ao passo que a decisão pode sofrer um recurso ainda e não é imediata, por outro lado, a decisão da Câmara é imediata e o senhor prefeito deve proceder ao imediato cumprimento sob pena de responder por infração política administrativa, através de uma comissão processante, por infração ao artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º do Decreto Federal 201 de 1967, que regula a cassação de prefeitos e vereadores. Então, o senhor prefeito tem que cumprir imediatamente a decisão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que é soberana. O promotor de justiça também destaca que o que vale hoje é a decisão da Câmara. Eu, inclusive, vou juntar essa decisão no processo, porque ela ainda não foi apreciada. Então, aqui em primeira instância, eu vou insistir de que o fundamento legal que a Prefeitura invoca para diminuir a frota, ele já não existe mais, porque está suspenso pela decisão da Câmara. A Prefeitura respondeu em nota esta semana que está analisando o decreto legislativo. E diante do não cumprimento até agora, o presidente da Câmara anunciou medidas que serão tomadas pela Casa de Leis. Primeiro, na esfera judicial, nós estamos entrando no processo e buscando mostrar para a Justiça que o artigo 10 do decreto do prefeito, que permitia a redução da frota, não existe mais. Mudou o cenário. O que vale é o decreto aprovado pela Câmara de Vereadores. Ao mesmo tempo, também na Justiça, vendo que o prefeito não está cumprindo a lei, nós vamos denunciá-lo hoje mesmo por crime de responsabilidade. Outra medida a ser adotada imediatamente pela Câmara. Vamos buscar respostas, embasamento médico junto ao Comitê Técnico de Combate à Covid-19. Qual o médico, a começar pelo secretário de saúde do município, que assina embaixo, que assina o atestado pela redução da frota? E a Câmara já protocolou a convocação do superintendente da Transerp para dar explicações aos vereadores e à população sobre o posicionamento que tem tomado. Mas é preciso uma votação e a aprovação de todos os legisladores para que ele seja ouvido. Nós queremos saber por que o superintendente da Transerp, por que o prefeito municipal e por que, principalmente, o secretário de saúde estão decidindo pelas empresas de ônibus e não pela população. Ela não permite aglomeração no comércio, em shoppings, em campinhos de futebol, em qualquer lugar. E por que ela permite aglomeração dos ônibus? Nós queremos saber isso. Enquanto isso, a realidade que encontramos no dia a dia é o risco de contaminação. O vídeo mostra a situação da linha Ribeirão Verde. Mais pessoas entrando. Isso aqui é um desrespeito com a população. Isso é um absurdo. É absurdo o que estão fazendo com a população de Ribeirão Preto. Superlotação mesmo.
sabe? Não tem condições, principalmente durante a semana. E final de semana é aquele horário corrido. É um absurdo, né? Porque a gente que depende de ônibus todos os dias devia ter mais ônibus, mesmo sem na pandemia. Já era lotado sem na pandemia, agora eles tiram, eu acho um absurdo. Pra gente é ruim, né? Porque a gente precisa do ônibus para trabalhar e ele sempre lotado, né? Tanto quanto a gente pega de manhã cedo já é lotado e à tarde também é lotado. Era para ser um distante do outro, né? Mas tem gente em pé também, né? No ônibus. O certo seria todo mundo sentado, né? Eu tô sempre trazendo na minha bolsa o álcool em gel, porque eu sei que nos lugares não tem, no ônibus não tem. Não tem álcool em gel e nem todo mundo com máscara. A começar pelo motorista do ônibus, flagrado por uma passageira indignada com o descuido. Foi a Ana Cláudia quem fez a imagem e registrou a lotação nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, no coletivo que passou pela rua Visconde de Inhaúma, no centro. Não tinha espaço nem para entrar pela roleta. Ela cobrou o motorista pela situação, houve discussão e decidiu descer do veículo. E o motorista simplesmente parou o ônibus e falou assim, olha, ou você passa a roleta, ou então você desce porque a gente não vai sair do ônibus. Se eu passasse ali, eu poderia correr o risco. Todo mundo está correndo risco, porque os ônibus estão muito lotados, está muito lotado mesmo. Fecha o comércio, fecha isso, fecha aquilo, e os ônibus continuam lotados desse jeito. Eles vão ser responsáveis de muitas mortes na cidade de Ribeirão Preto. O prefeito, os coletivos vão ser responsáveis. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a lotação dos ônibus e o motorista sem máscara denunciado na reportagem, o consórcio pró-urbano se limitou a dizer que reforça diariamente a orientação aos condutores sobre o uso contínuo da proteção. Já a Prefeitura voltou a dizer que está analisando o decreto do Legislativo e destacou que a Justiça votou a favor da diminuição da frota e pela suspensão das atividades do comércio, conforme o decreto estadual.